Graça e paz, amados irmãos. Bom dia. Amém. Queridos, o texto que eu trouxe nessa manhã para nossa reflexão, ele encontra-se na Epístola de Paulo, em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17, que o texto já está até projetado, né? É um texto muito curto, mas eu diria muito rico para nós, principalmente no nosso tempo. Porque a mensagem que Paulo traz para esses irmãos, aí que foi trazida há mais de 2000 anos, ela tem grande valia no nosso tempo. Ela deve falar ardentemente ao nosso coração. E a gente precisa, de fato, fazer como Paulo, advertindo esses irmãos para que eles pudessem olhar o seu proceder e o seu caminhar. Quando nós falamos na caminhada, nós precisamos levar em consideração, né, que nós estamos numa grande jornada. Então, ao nos reportarmos no texto, nós vamos perceber que Paulo diz o seguinte, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Pai, nós estamos na Tua casa nesse momento, queremos mais uma vez orar ao Senhor, agradecidos por esse tempo, por esse momento de encontro, ó Deus, em que, mesmo em tempo de pandemia, o Senhor preparou, Senhor, este canto, este lugar, para que nós como igreja pudéssemos nos voltar para o Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus da obra, que é o Senhor quem nos sustenta, que é o Senhor quem nos conduz, que nos dá a direção, ó Deus, e por isso nós confiamos em Ti, Senhor, e na Tua palavra, e é nela, Senhor, que nós queremos agora estar atentos para ouvir os Seus conselhos e a Sua voz. Fala conosco, Deus, fala com aquele que chegou aqui aflito, angustiado, fala com aquele que está vivendo um período de calmaria, ó Deus, fala com Teu povo, Senhor, porque nós desejamos nesta manhã ouvir a Tua voz, e com esse entendimento, Pai, nós queremos desde já, antecipadamente Te agradecer, porque temos consciência, ó Deus, de que o Senhor sempre falou com a sua igreja e sempre deseja o melhor para todos nós. Por isso, Senhor, nós estamos desde já agradecidos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo, quando escreveu para essa igreja, na sessão anterior ao texto que nós acabamos de ler, ele faz algumas considerações muito importantes. Ele adverte os cristãos de que eles não deveriam ser participantes nas obras das trevas, ou seja, Paulo adverte aqueles irmãos de que eles deveriam olhar atentamente para a obra que o Senhor havia realizado na vida deles, e que a obra de salvação que Cristo realizou, certamente deveria ecoar no coração deles, de modo que eles pudessem então mudar o seu proceder, examinar o seu proceder. Ao contrário disso, sempre que possível, nós deveríamos, como tanto eles quanto nós, sempre que nós observamos algumas obras que são identificadas como obras das trevas, nós como cristãos devemos proceder denunciando, sempre que possível isso. Mas também Paulo adverte que, embora alguns deles ainda tenham nascido de novo, né, sendo alcançados por Jesus Cristo, me parece que eles ainda tinham uma postura que não era uma postura muito condizente com aquilo que o Senhor de fato esperava deles. Então Paulo faz algumas considerações muito plausíveis, muito importantes naquela época, para que eles pudessem examinar o seu proceder. E qual era o objetivo disso? Por que eles deveriam estar atentos a essas coisas? Porque assim como Cristo havia realizado a obra de salvação na vida desses irmãos, eles agora poderiam sim ser exemplos, ser um modelo para aquelas pessoas que ainda se encontravam nas trevas. Veja que o nosso caminhar, o nosso proceder precisa ser dentro dessa direção. Nós somos modelos. Nós somos, quando estamos no mundo, né, as pessoas sempre nos examinam, sempre observam a nossa postura, a nossa conduta. Então, se nós procedemos de acordo com aquilo que o Senhor tem confiado a nós,
Certamente as pessoas olham na nossa conduta, elas procuram também, sempre que possível, colocar em prática, aplicar a sua vida, e desse modo nós somos como luz no mundo, iluminando o Cristo na vida das pessoas. E por essa razão, Paulo, ele encerra o capítulo anterior, no versículo de número 14, dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Veja que o que Paulo está mostrando aqui é que a igreja precisa se despertar para o tempo em que estavam vivendo, assim como nós precisamos nos despertar para esse momento da história que nós estamos aqui passando, porque, como eu disse, nós estamos numa jornada. Cristo, ele já veio nesse mundo, ele realizou a sua obra e continua realizando, e agora ele está à destra do Pai, mas ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, nós precisamos, como igreja, despertar, irmãos, para o nosso proceder, para a nossa conduta, para a nossa postura neste mundo, para que sejamos de fato testemunhas daquilo que o Senhor de fato tem realizado na nossa vida. Então, alguns irmãos estavam sendo despertados pelo Senhor ali através da mensagem de Paulo. Nós precisamos também ser despertados pela mensagem de hoje, para que a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, ver o que nós estamos construindo e se tudo isso de fato é compatível com aquilo que o Senhor, ele espera de nós. E aí, por essa razão, eu diria que no versículo no capítulo 2, versículo 5, Paulo faz uma outra consideração importante, dizendo o seguinte, que a nossa condição agora, estando nós mortos nos delitos e pecados, Cristo nos deu a vida. Então veja que a obra que o Senhor havia operado na vida daqueles irmãos, e a mesma obra que Cristo tem operado na nossa vida, ela precisa ser levada em consideração, de modo que o nosso proceder, o nosso andar, não deve ser um andar da mesma forma que as pessoas que vivem nas trevas, elas praticam. É outra consideração que nós devemos dizer aqui, que é o fato de andar na luz faria com que aquelas pessoas, elas saíssem na escuridão por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Veja que coisa importante, veja como o despertar de Deus na nossa vida é importante, porque em alguns momentos, queridos, nós podemos cometer os mesmos erros, nós podemos cometer as mesmas tolices que alguns irmãos, mesmo sendo alcançados por Jesus Cristo, eles não estavam levando em consideração. E nós vemos que muitas coisas no mundo que nós vivemos, ela de fato nos leva, ela tentam distanciar a nossa fé, desmerecer a nossa fé, ou nos levar para refletir sobre coisas que Cristo ou melhor, elas nos levam para fazer ou buscar coisas que a Bíblia não nos convida a viver. Quantas pessoas no mundo não tentam menosprezar a nossa fé? Quantas pessoas no mundo sempre relativizam a nossa fé, a nossa crença em Deus e em tudo que na Bíblia existe? Tem pessoas que dizem que até levam em consideração a própria Bíblia, mas não procuram viver ou utilizar como um padrão de vida. Tem pessoas que dizem acreditar nas Escrituras Sagradas, mas não praticam tudo aquilo que a Bíblia fala. Quando nós falamos, por exemplo, do dízimo e da oferta, para algumas pessoas isso já passou. Isso é a obra do Antigo Testamento que não procede mais. Veja que pessoas com a mentalidade liberal, elas tentam relativizar as coisas, invalidar a nossa fé, de modo que elas possam adaptar a sua vida e viver uma vida mais tranquila e mais leve. Mas o cristão não. Paulo está mostrando aqui que o nosso proceder, que a nossa vida, que a nossa conduta, ela precisa ser compatível com aquilo que a Bíblia espera de nós. Sendo assim, no versículo 15, Paulo ele nos chama a ver como deve ser o andar do crente, e como deve ser o andar cristão. E ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Veja que o versículo de número 16,
Paulo já começa a chamar a atenção aqui desses irmãos para a sua caminhada, para a sua postura no seu dia a dia. E ele chama a atenção, é como se ele falasse assim: desperta, olha só, observe a maneira como vocês estão andando. Veja se as posturas que vocês estão tendo no seu dia a dia, nos seus relacionamentos com os seus familiares, com os seus amigos, no trabalho, veja se elas estão de fato compatíveis com aquilo que a palavra do Senhor te convida a viver. Obviamente aqui, quando Paulo fala do proceder e do caminhar, Paulo está falando com relação ao capítulo de número 4, versículo de número 2, que nos diz assim: Paulo diz que o caminhar cristão ele deve ser com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que o Senhor que operou essa grande obra na vida desses irmãos, Ele agora também, Ele desejava operar na vida dessas pessoas, de modo que eles pudessem ter um andar, um caminhar digno. Por essa razão, irmãos, eu não consigo entender porque crentes torcem contra crentes, crentes não valorizam os crentes, crentes sabotam cultos, crentes sabotam as pessoas. Isso não é compatível com aquilo que a palavra do Senhor nos convida. Se o nosso proceder e se o nosso desejo como cristão, irmãos, não é ver a nossa igreja cheia, se o nosso proceder não é ver os nossos cultos alegres, festivos, nós vamos agora adentrar num período de 35 anos de festividade desde a fundação da nossa igreja, 35 anos de luta, 35 anos também de muita vitória. Se nós chegamos até aqui, foi porque no caminhar, no proceder de alguns irmãos, eles tinham no seu coração o quê? Esse olhar digno, essa humildade de reconhecer e de colaborar para que essa igreja fosse tão relevante nesses 35 anos. Mas isso não significa que na trajetória dessa igreja, algumas pessoas tivessem um proceder que não fosse digno como o que Paulo está falando aqui. Eu acredito também que lá no passado, quando Paulo estava falando a esses irmãos, ele tinha ali algum conhecimento de coisas que estavam acontecendo naquela comunidade que não eram compatíveis com a palavra de Deus. Por essa razão, nós precisamos também aqui, irmãos, sermos prudentemente, olharmos atentamente como o nosso caminhar. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. A Bíblia fala que Jesus Cristo um dia vai voltar, que o Senhor está, por meio do Espírito Santo, trabalhando em nós, aperfeiçoando a nossa vida, transformando o nosso coração dia a dia, isto é, daqueles que de fato se abrem para a palavra do Senhor, aqueles que procuram andar em retidão, no caminho bíblico, no caminho da boa pregação, e procurar dar bons exemplos como cristão. Mas Paulo está dizendo aqui, que esse caminhar, ele não deve ser como nécio. As pessoas não devem ser como nécios. Como que são os nécios? Nécio aqui pode ser traduzido como alguém que é tolo. Ou seja, alguém que não está atento, que apesar de conhecer os conselhos de Deus, apesar de conhecer o que a Bíblia de fato convida a cada um de nós a viver e como proceder, eles ignoram essas coisas e fazem tudo o contrário ao que a palavra diz. Nós estamos cheios de exemplos nas Escrituras Sagradas sobre pessoas tolas. Eu queria dar um exemplo para os irmãos, que ele está no versículo de número... ou melhor, ele está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, né? Capítulo 26, versículo de número 21. Esse texto fala, irmãos, do rei Saul e do seu proceder com relação a Davi. Saul andou contrário à vontade de Deus. Deus então levanta o profeta Samuel para ungir o rei Davi, ou ungir Davi, e o Senhor preparando já a caminhada para que Davi um dia pudesse ser coroado como rei da nação de Israel. Davi era um menino, um moço quando foi escolhido para servir a Deus, mas Deus conhecia o caminhar de Davi, Deus conhecia a conduta de Davi, Deus sabia como que Davi iria proceder em toda a sua trajetória neste mundo, e nós não precisamos falar aqui das coisas que Davi fez, mas nós podemos olhar
para aquilo que Saul fez. E o texto nos diz assim: então Saul disse: pequei, volte meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Veja que Saul, quando tem consciência, toma ciência, melhor dizendo, de que Deus já havia escolhido Davi para ocupar esse lugar tão importante, Saul procura tirar a vida de Davi. Ao contrário de praticar aquilo que Deus de fato exigia de um rei e exigia de uma pessoa que de fato estivesse ali a serviço dele, Saul procura ignorar tudo aquilo que a Torá dizia para o quê? Para se valer o quê? Do seu desejo, do seu próprio coração. Então Saul começa a desejar o que? Tirar a própria vida de Davi. E eu, quando olho para aqui e examinava esse texto ontem, eu disse assim: gente, tolo seria Davi acreditar na palavra de Saul. Tudo que Saul fez, toda a conduta desse rei, durante o tempo que Davi havia sido ali ungido, todo o proceder de Saul ia contrário àquilo que Deus esperava dele. Davi sabia disso. Deus falava ao coração de Davi como Deus fala ao coração de cada um de nós. Irmãos, nós não podemos ser tolos de lidar com pessoas que estão no mundo, que estão tentando tirar a nossa paz, que estão tentando enfraquecer a nossa fé, que estão tentando desviar a nossa mente daquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes a gente não consegue entender isso direito, claramente, como está aqui a palavra do Senhor nos advertindo por meio do apóstolo Paulo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos estar atentos aos conselhos que a palavra do Senhor tem nos trazido. A nossa postura e a nossa vida não pode ser como alguém que comete atitudes tolices tão grandes como essa que o rei Saul aqui estava desejando cometer. Tirar a vida, acabar com o outro, porque o outro foi levantado e foi escolhido por Deus. Nós vemos posturas no nosso tempo muito semelhantes a essas. Nós vemos pessoas que não estão torcendo para o crescimento do outro, pessoas que não querem, que esvaziam as igrejas porque o louvor não é o louvor maravilhoso, ou seja, pessoas que querem que o culto seja não bíblico, mas um culto que agrade a si próprio, um culto que fale ao seu coração por meio dos louvores, mas não por meio da palavra. A igreja que zela pela palavra, ela tem sido esvaziada no nosso tempo por uma cultura onde as pessoas não têm a paciência, perseverança para cultuar a Deus. Quando eu olho para essas coisas, irmãos, eu vejo que nós precisamos examinar o nosso coração todo dia, para que a gente não cometa as mesmas tolices que Paulo está dizendo aqui que alguns irmãos estavam cometendo. É um despertar de Deus para a nossa vida hoje, para que a gente de fato possa valorizar coisas tão maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós precisamos ser testemunhos dentro da nossa casa, testemunhos no nosso trabalho. O nosso caminhar, a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Se dá para fazer, ótimo, vamos fazer, vamos colaborar. Mas se a gente perceber que o caminho que as pessoas estão querendo que a gente trilhe, eles são contraditórios ao que a palavra de Deus nos convida a viver, a gente precisa retroceder e dizer não. Paulo está dizendo aqui que esse caminhar, ele não deve ser um caminhar como as pessoas tolas. Ao contrário disso, ele vai dizer já, ainda no capítulo, ou melhor, no capítulo, ainda no versículo de número 15, na parte B, não como nécio, não como tolos, mas sim como sábio. Sabedoria aqui nesse texto, queridos, faz uma enorme diferença no nosso tempo. Porque, ao contrário do que Paulo diz, e não é esse o entendimento que nós devemos ter à luz dessa palavra, ele não está falando aqui de pessoas cultas. Sábios aqui não são aquelas pessoas que de fato possuem uma cultura muito ampla, muito distante da maioria
na maioria de nós, né? Nem todo mundo possui a mesma capacidade pelas oportunidades na vida ou pelas preferências de fato, pela leitura, pelo desenvolvimento. Nem todo mundo tem esse despertar e esse interesse. E nós precisamos saber entender essas coisas com muita humildade, como a palavra do Senhor nos convida. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, apesar desse conhecimento, dessa cultura que algumas pessoas têm, que a gente acaba entendendo e traduzindo de maneira diferente, como alguém que lê muito, como alguém que é letrado, nem mesmo os letrados, eles conseguem no seu dia a dia manifestar a sua sabedoria através das suas obras. Vejam que nós podemos ser sábios, sermos pessoas cultas de verdade, mas a gente não conseguir ajustar nem mesmo o nosso casamento. A gente pode ser culto e a gente não saber direito administrar os nossos recursos financeiros. A gente pode ter cultura e não saber apaziguar conflitos dentro de casa, na rua, ou seja, nas relações de amizade. A gente não sabe, a gente tem cultura, mas a gente não sabe buscar recursos na medicina. A gente tem tanta cultura e busca tanta cultura nesse tempo e a gente não consegue trazer soluções para pequenos problemas na vida, dentro de casa, nas relações. Muitas pessoas querem impor a sua maneira de viver aos outros e não respeitam a caminhada ou a visão de alguns deles. Mas ao contrário disso aqui, a sabedoria que Paulo está dizendo é a sabedoria daquele que conhece a palavra de Deus, que anda nos caminhos do Senhor e que procura praticar aquilo que o Senhor convida a viver. O sábio não é aquele que, tendo conhecido a palavra de Deus, ignora as suas orientações, as suas recomendações, as direções que a palavra do Senhor nos dá no nosso dia a dia, para o nosso viver, para o nosso proceder e para o nosso caminhar. Ao contrário disso, o que Paulo está dizendo aqui, que o sábio de verdade é aquele que, quando está diante das lutas, ele sabe como proceder, ele sabe a quem recorrer, ele sabe a quem buscar para resolver os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos, porque Deus certamente é aquele que cuida de nós e que nos dá a direção no nosso dia a dia, para que a gente saiba como proceder. E ele diz, ainda no versículo, avançando, no versículo de número 16, ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja, que já naquela época, Paulo está aqui advertindo esses irmãos, exortando esses irmãos, para que eles pudessem entender que o tempo que eles estavam vivendo, precisava de fato ser um tempo aproveitado. Remir aqui, dentro da tradução, a mais correta seria comprar, porque essa linguagem, esse termo para os irmãos daquela época, era um termo muito importante, muito relevante. Os negócios não eram feitos como nos dias de hoje, que você compra pela internet alguma coisa, que você vai ao supermercado, que você já sabe onde estão os comércios, e você vai ali e busca aquilo que você precisa. Haviam poucos lugares, poucos recursos, e os lugares mais importantes para se fechar negócios eram o quê? Nas praças, eram nas ruas. Então Paulo está chamando aqui a atenção para esses irmãos, que o tempo que eles estavam vivendo, era um tempo em que eles podiam saber negociar e comprar. Um escravo naquela época, porque não apenas mercadorias eram vendidas, mas pessoas também eram vendidas, para que um escravo pudesse ser comprado, resgatado, deveria ter sido pago um valor. Paulo está fazendo uma relação aqui com a obra de salvação que o Senhor realizou na vida daqueles irmãos, da mesma forma que realizou na nossa vida. Deus está nos convidando, irmãos, a olhar para o nosso tempo, a remir o nosso tempo, a aprender a analisar e perceber as coisas tão importantes que estão acontecendo aqui hoje e que podem mudar a nossa vida e a vida daquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Obviamente que comprar aqui tempo me parece uma coisa um pouco confusa, esquisita. Como assim comprar tempo? Tempo, para o apóstolo Paulo, e dentro do conceito da visão que ele estava falando, tem a ver com o período. Nós que somos amilenistas, nós olhamos para o futuro e entendemos que, quando fala-se do futuro,
a gente não identifica de maneira literal, né? Ou seja, 1000 anos para Jesus voltar. A gente entende que é um período que foi estabelecido ali e que ele compreende o dia da vinda de Cristo, a primeira vinda aqui, e a segunda vinda, quando ele vai buscar a sua igreja. Então, Paulo está dizendo para esses irmãos que eles precisavam ter plena consciência do seu proceder, de modo que eles pudessem ali aproveitar as poucas oportunidades que foram dadas naquele período, que Jesus ainda não havia voltado, como para nós hoje também, para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades que às vezes nos aparecem. Quando a gente fala aqui de remir o tempo, queridos, nós precisamos levar em consideração as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, de modo que a gente não viva, que a gente não experimente uma vida com sabedoria, mas que a gente comece a ter uma atitude e um comportamento de alguém que Paulo chama aqui de insensato. Ou seja, Paulo mostra, à luz desse texto, que por essa razão, ou seja, pelo motivo pelo qual a igreja deveria aproveitar o seu tempo, ou seja, saber viver de maneira digna, de maneira correta, de maneira bíblica o seu período e tudo aquilo que cercava a vida de cada um daqueles irmãos, e nós também precisamos aprender de uma maneira muito prática com o nosso proceder no nosso dia a dia. Nós precisamos comprar esse tempo e não fazer como algumas pessoas que Paulo chama aqui de insensato. Ele diz assim: por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Eu queria trazer luz ao coração dos irmãos aqui nesse momento, o que significa a palavra insensato. Insensato é todo aquele que age de modo inconsequente e que não pensa na consequência dos seus atos. Veja que nós precisamos avaliar o nosso proceder no dia a dia, procurar aproveitar as pequenas oportunidades que Deus nos concede no nosso dia a dia. Para quê? Para que a gente não lance sobre o outro ou sobre nós mesmos um fardo pelo qual a gente depois não tenha que se culpar. Muitas pessoas não pensam naquilo que fazem, às vezes querem contrair bens materiais ou buscar bens materiais e que não conseguem sequer administrar. Pessoas que têm riquezas e que jogam tudo fora porque não sabem administrar os seus recursos. Pessoas que não procuram praticar no seu dia a dia o que é a bondade ao próximo. Coisas que são tão importantes para os nossos relacionamentos e para o nosso proceder como cristão. Ao contrário disso, essas pessoas estão tomando atitudes no seu dia a dia de maneira impensável. E o fato de não agir, de tomar decisões precipitadas, faz com que o fardo sobre o outro seja lançado e ele seja muito pesado, a ponto de a gente não conseguir carregar. Quanta culpa as pessoas têm carregado sobre si, não por aquilo que cometeram, mas pelas histórias, quem sabe, dos seus pais. Pais que não tiveram a responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Os filhos agora estão no mundo, os filhos não querem saber de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. A Bíblia fala que nós, quando devemos viver no nosso proceder, como nós olhamos aqui, nós devemos fazer escolhas para o nosso trabalho, por exemplo, como deve ser na nossa conduta, na relação de trabalho com o outro. Será que nós temos tido atitudes ali inconsequentes? Será que a gente não tem tido a sensibilidade de perceber que o nosso comportamento está prejudicando o outro, está prejudicando o próximo? Paulo, então, convida esses irmãos a perceberem que a postura de alguém que nasceu de novo é a postura de alguém que sempre que quando está em perigo, lembrando que aqui os dias são maus, Paulo está dizendo que é o mesmo dia que hoje nós enfrentamos no nosso tempo, mas a gente precisa não assumir uma postura de alguém que é insensato, mas uma postura de alguém que tem sabedoria. E como podemos nessa manhã encontrar a sabedoria de Deus, remir o tempo, comprar as grandes oportunidades que Deus nos concede nesta manhã, para que a nossa vida de fato possa fazer sentido? Eu queria dizer, irmãos,
que muitos de nós somos perseguidos. Pessoas não torcem pela gente, pessoas não querem o nosso sucesso, pessoas torcem para que a gente fracasse. Mas o sábio, de verdade, quando ele é perseguido, é na palavra de Deus que ele vai buscar conselho. Como se comportar quando está sendo perseguido? O sábio é aquele que, mesmo num tempo difícil de enfermidade, ele é aquele que recorre à palavra do Senhor para ver o que a Bíblia fala sobre consolo, sobre restauração e sobre cura. O sábio é aquele que, mesmo diante das maiores adversidades na vida, ele procura a Bíblia, ele procura os conselhos de Deus para saber como proceder. Eu queria encerrar essa mensagem aqui, irmãos, tão curta, em 3 versículos apenas, que a gente pôde falar algumas coisas muito importantes aqui, para fazer o irmão, minha irmã, examinar a sua vida nesse tempo. Olhe para os conselhos de Paulo. Ele chama as pessoas para viverem prudentemente, olhar o seu caminhar, examinar. O exame que nós devemos fazer da nossa vida como cristãos não deve acontecer apenas nos dias de Santa Ceia. Ele precisa ser diário. A nossa conduta e a nossa postura durante o dia, no dia a dia, ela precisa ser como se fosse preenchida num caderno de diário, para que a gente possa olhar ali e ver as coisas tão maravilhosas que o Senhor realizou na nossa vida. Às vezes a gente não dá conta disso. Deus abre portas para nós quando a gente está passando por dificuldade financeira. Aí quando Deus abre a porta, a vida melhora um pouquinho, a gente se distancia da comunhão com Ele. A gente esfria o nosso coração e vai para longe do Senhor e começa a desejar coisas que não são coisas compatíveis com o que a palavra do Senhor nos diz. Eu queria também que você levasse em consideração também, irmãos, que o crente ele precisa ao ser uma pessoa sábia. Ele precisa usar da sabedoria, não a sabedoria humana, mas buscar a sabedoria de Deus. Não que a humana não seja importante. Eu gosto de ler livros, eu leio livros seculares o tempo todo, principalmente voltados para profissões, porque isso para mim é importante, é aquilo que eu aplico, é a minha vocação. Mas eu não deixo também de examinar os textos bíblicos diariamente, separar um tempo para perceber aqui o que Deus espera de mim como pastor. Que Deus fale ao nosso coração no decorrer dessa semana, que em alguns momentos no nosso dia a dia aí, no nosso proceder com o outro, a gente possa se lembrar aqui dos conselhos de Paulo. Eu não duvido da obra que Deus realizou na vida desses irmãos, quando o apóstolo Paulo trouxe essa mensagem. Que Deus fale ao nosso coração, que os irmãos sejam consolados, assim como eu tenho sido na palavra do Senhor, e que Deus nos dê sabedoria para viver no mundo tão mau e tão cruel como esse que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela grande oportunidade que o Senhor nos deu, à luz da tua palavra, Senhor, para participarmos aqui desse culto tão maravilhoso. Obrigado, porque a tua palavra exposta é a tua verdade para nós. Nós sairemos daqui hoje com o nosso coração, Senhor, consolado pela tua palavra, e sairemos